Mas o Corinthians me impressionou um pouco, de bom aproveitamento da pausa. Ah, mas é o Remo, né? Ah, o Remo, né? O Remo não... Olha, o Remo é de São Paulo. O Remo empatou com o Grêmio na Arena. O próprio Corinthians tinha dificuldade com os times também nessa condição, Opa! Né? Quer dizer, então assim, é o Remo e é o Corinthians. Com muita dificuldade na Neoquímica, né? E ontem eu vi um Corinthians muito maduro, do tipo assim, 30 dias de boa pausa bem usada. E acho até que, não sei se a gente vai entrar no assunto Memphis, acho que sempre vamos, né? Memphis vira e mexe, cai aqui na nossa conversa. Eu acho que o Corinthians está com a melhor chance de se livrar do Memphis. Ou melhor, não vamos falar dessa forma. Se livrar do problema Memphis. Não é o Memphis. O problema é a conta do Memphis. Memphis Depay num Corinthians com as finanças absolutamente detonadas, quebrado, 4 transfer ban, agora 3, né? Mas ainda mesmo assim impossibilita o Corinthians de fazer negócio, de querer contratar gente, não pode fazer agora. Eu acho que é uma boa chance que o time está ajustado, que a zona de rebaixamento não me parece ser um problema mais do Corinthians esse ano, ou seja, você tem um respiro, você já não tem a faca no pescoço. A gente isso se não vender Bidon e André, né? Deve vender um deles também. É difícil pensar que vai ser assim time o ano inteiro, né? Sem dúvida, deve vender um deles, né? Depois a gente até vai falar mais disso. Eu acho que o mais necessário para o Corinthians hoje, a lógica seria o Bidon. Eu acho que o André. Eu acho que o André ele deu uma outra dinâmica para o time, né? Então, assim, é um bom momento para o Corinthians aproveitar, né, que o time está ajustado, tem um bom técnico, a torcida tá com o Corinthians. Ontem a Neoquímica lotada, né, como quase sempre. Então, assim, aproveite e não faça uma bobagem de se endividar mais ainda. Né? Mas tem a dívida. Bom, essa dívida você vai ter mesmo, né? Talvez seja um próximo transfer ban, Memphis. E tudo bem, a gente entende que o Remo, quando a gente olha para a tabela de classificação, é sim uma equipe que está lá embaixo, é uma equipe que está voltando da segunda divisão, mas o Remo fez alguns jogos tentando estabelecer uma certa competitividade, como a gente falou. 15. Exatamente. Vinha de 10 pontos de 15. Você vai dizer que é ruim isso? Não é ruim. E nesse jogo, apesar de tudo isso, foi totalmente dominado. O Corinthians venceu com tranquilidade, construiu o resultado ainda no primeiro tempo, 3-0 que a gente vê no placar. Ele foi todo feito na primeira etapa. 2 gols do Yuri Alberto, 1 gol do Caio César e um Corinthians que... Tudo bem, a gente tá falando do primeiro jogo do retorno, né? Mas eu acho que deixa uma boa impressão, né? O Serginho começou falando isso e eu acho que não dá para contrariar o que ontem apresentou o Corinthians dentro de campo. Um bom jogo, com total domínio, mas com bastante do estilo do Diniz, que não teve muito tempo para trabalhar, mas aproveitou esse período aí de pausa para a Copa para implementar um pouco mais do seu estilo de jogo e fazê-lo dar certo nessa primeira partida. Kelly, porque o Corinthians tinha dificuldade contra times da parte de baixo da tabela, né? Se você olhar a reta final do Brasileiro no ano passado, o Corinthians quase cai muito pela dificuldade que tinha contra os times que estavam disputando o campeonato dele, que era o campeonato da zona de rebaixamento. Então, assim, tem muito desse pensamento de ser um time mais frágil, mas eu olho pelo outro lado. Tem o pensamento de um time que evoluiu, que usou aí esse período para começar, para retomar bem o campeonato. Eu acho que os laterais do Corinthians estão jogando muita bola, o Mateuzinho e o Matheus Bidu já estavam antes da parada. É verdade. Já eram destaques do Corinthians, né, em especial o Bidu, e voltaram jogando muito bem. O Labiá jogou muito bem também. Eu acho que ele se apresenta como uma alternativa para esse time ter mais criatividade. Ele é um jogador que não se omite ao jogo, né? Ele está sempre ali tentando algo diferente. A gente fala, claro, de Bidon e André, que para mim é ponto fora da curva desse time, mas coletivamente o Corinthians funcionou muito bem. Até quando o Yuri Alberto perde gols, né, que é algo bem comum, os jogadores não desistem de buscá-lo, de encontrá-lo, e aí foi assim que também terminou marcando 2 gols, e o Caio César com uma ótima atuação também. Então, assim, claro, de novo, o Remo tem dificuldade, o Serginho trouxe os números, o Remo já vinha jogando bem com o Léo Condé, que é um excelente treinador, ele foi organizando a casa, o Remo passou por uma reformulação muito grande da Série B para a Série A,
dentro da Série A, inclusive, passou por algumas modificações, e agora que eles estão entendendo qual é o contexto de uma disputa de Série A com o trabalho do Léo Condé. Mas ainda assim, eu acho que o Corinthians sofria muito para otimizar essa situação. E ontem não sofreu nada. Absolutamente nada. A gente vê esse placar todo construído no primeiro tempo e a gente até pode depois discutir, né, se o Diniz ficou satisfeito, porque ele estava bastante irritado à beira do gramado no segundo tempo, quando não aconteceu mais nada. Erros que incomodam, porque são erros da métrica dele de trabalho, né? Saída de bola, parou de funcionar. O Gabriel Paulista, às vezes, com a bola um pouco mais forte para o Hugo Souza não consegue sair jogando. Então, acho que tem esses detalhezinhos que acabam pegando um pouco o Diniz mesmo. Ele demonstra isso, né? Aliás, faz questão de demonstrar sua insatisfação à beira do gramado quando as coisas não acontecem, mas a gente viu um bom primeiro tempo excelente, um segundo tempo que ele esperava um pouquinho mais. Até deu para perceber que ele, na sua entrevista, sentiu o Corinthians um pouco mais protocolar na segunda etapa. Mas fale mais, Serginho, o que te encantou nesse Corinthians que volta com esse estilo de jogo um pouco mais bem implementado agora para esse segundo turno? O centro de todo o time é o meio-campo, né? E eu acho que a grande melhora do Corinthians é o meio-campo mesmo, né? Essa consolidação do André, o André já tinha feito um jogo muito bom contra o Grêmio, lá atrás, antes da parada, que é um jogador que dá uma movimentação completamente diferente do que o Corinthians tinha. O que fazia quem pegava a primeira bola, né? Ranieri, Alan, quem fosse, né? Pegava a bola e tocava e guardava a sua posição. O André não faz isso. O André pega a bola, toca para o lado ou para frente, né? Quase sempre para frente. Quase sempre para frente, mas às vezes precisa tocar para o lado, às vezes até para trás, ok, né? Mas ele já sai correndo, já sai puxando. É uma versão um pouco menos frenética do Marcos Antônio, do São Paulo, que para mim é o cara que... É o motor, né? É o motor. É o motor sem a bola. Exato. Né? Porque ele toca muito na bola, mas a questão não é quando ele está tocando, a questão é o que ele faz depois. Movimentos, né? O quanto que ele está puxando a marcação e abrindo espaço para os outros. Olha, com isso, ele facilita a vida dos dois laterais, que a Ana ressaltou muito bem, que estão numa grande fase, os dois, né? Como meio-campistas, inclusive, né? Se juntando ali no meio. Os dois sabem jogar bem por dentro, não é só o lateral por fora. Então, o André faz isso. Com isso, o Bidon ficou muito menos sobrecarregado, já facilita imensamente a vida do Bidon. E aí, o Caio também é outra grande novidade, porque quando é que o Corinthians teve nesses últimos tempos um jogador de 1 contra 1 eficiente? Né? Faz tempo, né? Bem lembrado. Faz tempo. Quem? Wesley? Né? Talvez tenha sido o último, né? Ele tá ganhando todas. Ele tá ganhando todas. E aí, quando esse cara ganha a primeira, ganha a segunda, o outro time, bom, eu preciso ter dois, né? Aí dois, mais um espaço que vai abrindo. E o Corinthians foi escancarando o campo, né? Claro que o jogo de ontem, ele só pode ser contado por um tempo. O segundo tempo não existe. Não existe. Não existe por Mas é até natural, né? Por três razões. Porque você resolve o seu primeiro, jogo. Tá 3-0. Exatamente. Tá 3-0. O jogo tá resolvido, né? Não deveria, não deveria. O Remo fica naquela dúvida, né? Eu tento alguma coisa ou eu tomo 4, né? E ontem o Condé claramente, eu não vou tomar 4, né? Então a mexida que ele faz no intervalo é para não tomar o 4º gol. E por fim o Corinthians, né? Que já está com 3-0 no bolso, né? Bom, vou desgastar, vou... Deixa a vida me levar, né? E nesse jogo, Kelly, eu vou ressaltar um jogador que para mim é assim, o torcedor corintiano ama ele, né? Teve uns problemas agora com ele por algumas declarações. Mas eu sou apaixonado no jogo do Yuri Alberto. Eu também sou. Porque assim, ele é um jogador que ele perde, a Ana já citou aqui que ele perde gol, mas ele não foge do jogo em nenhum momento. Ele perde o primeiro gol, ele perde o segundo gol, o atacante tem que ser assim. Ele vai buscar de novo, ele dá opção. E no jogo de ontem, eu trabalhei no momento, mas depois eu fui, como eu vinha pro programa, eu fui olhar para depois falar aqui, as movimentações. Se você analisar os 3 gols do Corinthians, ele participa dos 3 ativamente do segundo. Exatamente. O segundo, todo mundo está vendo a continuação do lance. Exato. Mas começa com uma bola que ele pega, sustenta e gira. Ele clareia o jogo todinho. O gol acontece porque ele clareia o jogo todinho, a jogada todinha. Então, assim, é um jogador que
com o Caio César, com esse meio campo que vocês já citaram, é um cara que se a bola chegar nele, se chegar 3, 4, ele vai perder. Atacante perde gols. O melhor atacante, ele vai continuar perdendo gol. Mas ele não pode esconder do jogo. E esse cara sempre demonstrou no Corinthians que parece que ele tem um sangue corintiano, ele entende vestir essa camisa, ele entende que a torcida do Corinthians precisa de raça, de movimentação, de finalização, e a entrega dele. Então, assim, eu fiquei ontem, se você analisar os 3 gols do Corinthians, é a cara do Diniz, porque são 3 gols construídos, não é um gol que foi trabalhado, a bola bateu pra cá, não. Todas as bolas, jogada primeiro gol, a movimentação do Yuri Alberto, que dá essa opção de passe para o André, e ele inteligentemente acha. Depois a movimentação de novo do Yuri Alberto, e depois o Bidon, dentro da pequena área, pisando dentro, com o Caio César. Começou a jogada lá atrás, do lado direito, e depois foi finalizar dentro da pequena área. Então, assim, são movimentos que são trabalhados, é muito claro e nítido isso. Então, para mim, me chama muita atenção esse centroavante que o Corinthians tem. Só ainda sobre a questão do Yuri Alberto, o que eu acho mais fantástico do jogo dele é a questão física. Porque, assim, ele não é um grandalhão, mas ele é tão... forte, né? E ele sabe usar o corpo, ele sustenta o tempo inteiro. E como ele fica confortável para jogar com 2 atacantes, né? Sim. Ele sempre de dupla e não com um trio. Ele já fez isso também, assim, o Yuri já passou por inúmeras situações do Corinthians. Já se colocou para jogar com 3, já jogou como 9-9 clássico mesmo, mas essa dele vindo de trás é sempre o melhor jogo para ele. E ele fica confortável em jogar com dupla. E é isso, ele vai dar porrada em atacante, em zagueiro, ele vai disputando bola, sustenta as decisões dele em campo, porque teve até um meme que rolou durante a Copa do Mundo na eliminação do Brasil, que era Yuri Alberto perderia o pênalti que o Bruno Guimarães perdeu, mas faria o gol que o Henrique perdeu. E isso é mesmo, é a cara do Yuri Verdade, teve esse meme lá mesmo. mesmo. Resume muito o Yuri Alberto, assim, e essa identificação que ele construiu com a torcida do Corinthians por tudo que ele fez. Claro que teve essa declaração, ele sabe que foi muito mal. Quem o assessora, né, o empresariado aí, reconhece de alguma forma que não foi legal, mas assim, futebol é quarta e domingo, né? No quarta e no domingo, se você fizer um gol, esquece tudo. Vai esquecer. Se perder 2, eles vão lembrar desse negócio sempre. Eu acho que o que ficou muito chateado, o que deixou a galera muito chateada é porque no momento mais difícil, quando a bola não estava entrando, quando era meme de Yuri Alberto do cavalinho rodando por aí, a torcida nunca abandonou, porque a torcida sabia que precisava apoiar um jogador, que era tudo que o Corinthians tinha na época. O Corinthians não tinha um grande time e precisava apoiá-lo. Então, assim, eu acho que o que mexeu mais foi assim, pô, logo aqui, a galera te abraçou e aí você vai e nesse momento dá uma declaração dessa, fica na tua. Então, acho que foi um pouco isso, né? Quem nunca deu uma quebrada, né, Ana? Deu uma quebrada. Estamos aqui pra isso. Ele ligou um modo sincerão ali, né? No momento errado. Que isso nem precisava fazer. Eu não sei se tinha alguma intenção, se tinha necessidade de, né? Chamar a atenção de que ele tinha interesse mesmo de sair, de repente, de jogar fora do país. Ele deu uma trucada, né? Ele deu uma trucada no... Tatuapé, Neoquímica Arena agora. Eu fico pensando, será que ele achou, vou jogar essa isca, vamos ver se alguma coisa acontece? Exatamente. Talvez tenha sido a estratégia, as propostas não apareceram, o que a gente tem de informação até então é de que o Yuri Alberto vai seguir no Corinthians e seguir com muita vontade, com muita disposição. É isso que a gente vê dele dentro de campo, mesmo depois daquela declaração. Ele ainda jogou bastante, né? Foi em maio a declaração. Ainda teve um período até a pausa para a Copa. E agora ele volta com tudo, marcando 2 gols. É um jogador que realmente, muitas vezes já se falou sobre isso, né? De, às vezes, ter um ou outro gol que parecia um pouco mais simples, que estava na cara do gol, muito fácil, entre aspas, de fazer. E aí o Yuri Alberto desperdiçava. Mas aí um gol mais difícil, né? Que exigia mais do atacante, que precisava de um pouco mais de inteligência, de, enfim, movimentação, e ele vai lá e faz o mais difícil. O que me chama a atenção é porque, assim, quando você perde gol, o atacante perde gol, pode ser o maior atacante, ele vai sentir. Logo em seguida, aquela bola ele já vai tocar de mais simples, mais tranquilo, porque ele sabe que quando você pega na bola, o torcedor já faz. Ele já sabe que tem reclamação. Mas ele, cara, ele vai em todas, ele dá opção em todas, ele perde o primeiro, perde o segundo, mas na terceira vez ele tá lá de novo. Eu acho que isso é importante para um atacante que joga numa equipe como o Corinthians, porque a bola vai estar sempre presente, vai estar sempre para finalizar. E personalidade para centroavante é uma das melhores questões que tem que ter. E ele tem muita. Agora, sabe outra coisa também? Vocês falaram do meio-campo, né? De ser um ponto
importantíssimo nesse time do Corinthians e que faz a diferença justamente pelo estilo de jogo também do Fernando Diniz, é que o Corinthians, me pareceu já nessa partida, criar mais jogadas que levam os atacantes em melhores condições ao gol. E isso eu acho que, de repente, em alguns momentos, na temporada passada, no início desse ano, faltou ao Corinthians. Não sei o que parece a vocês. Sim, e o Serginho falou da movimentação do André, e isso tem a assinatura do Diniz, porque o Dorival tirou ele, colocou ele quase como um meia mais próximo da área, né? E não um 8, né? Colocou ele um 8 ou um 5. Colocou ele mais como um meia aberto pelos lados e não funcionou para ele, né? Ele ficava completamente desconfortável em jogar ou receber essa bola de costas ou em fazer essa transição de penúltimo passe. Quando o Diniz chega no Corinthians, ele traz, ainda se pergunta para ele, qual posição você vê o André? Ele fala que para mim o André é volante. Então ele traz o André para dentro para jogar no corredor central e aí ele traz de volta esse jogador especial que é o André. Ele dá aquele lançamento, inclusive, no corredor central, bem longo o lançamento do gol do Ele deu o passe como meia. Exatamente. Como um Garro faria, como o Labiat está jogando agora. Então, assim, é importante quando você tem um jogador de meio campo, que tem, o Serginho já falou, ele me lembra muito o Jean Lucas, do Bahia. A passada, a força passada, o dinamismo de jogo. Se apresentando na frente. Então, assim, quando você tem esse potencial, você tem que tirar do atleta. E ninguém melhor do que o Diniz para tirar isso, né, do atleta, do trabalho. Aliás, o Memphis elogia muito, né, o André. Ele fala, ele já verbalizou algumas vezes, olha, o André é muito diferente, coisa e tal, etc. E é interessante, né, porque, claro que quem está nos assistindo e não é corintiano, certamente está achando que essa mesa está louca. Os caras pegaram o resultado do Remo e estão ampliando, né, coisa e tal. Não dá para pegar o resultado. Eu acho que a gente tem que olhar o jogo. Não, e o Remo, só te passando, Sérgio, eu concordo com você, eu trabalhei vários jogos do Remo. O Remo mesmo, quando perdia, era difícil demais a equipe ganhar do Remo. Não é assim, não. Um jogo dificílimo. Exato. Contra o Grêmio, né? O gol do Grêmio lá, era para ter vencido o Grêmio na arena, então assim. E aí, assim, eu tento ver um pouco mais do que simplesmente o numerinho, né? 3-0 contra o Remo, que está na zona de rebaixamento. Vamos só voltar um pouquinho, voltar ali antes da Copa. O Corinthians vai jogar em Porto Alegre na situação de perde para o Grêmio, talvez durma na zona de rebaixamento durante 40 dias, né? O que é um negócio terrível, né? Porque o jogador não pode nem no shopping, né? Porque está na zona de rebaixamento, vamos cair, não sei o que, coisa e tal. Aí o Corinthians ganha e respira. Mas não é ganha, não é que achou um resultado. Ele jogou bem, né? E foi 3-1, né? Gol do André, inclusive. A partir dali, você tem 30 dias de treino, o Diniz usa esses 30 dias, o time começa a se entender melhor. Ontem deu pouca chance para o Remo no primeiro tempo. Teve aquela primeira chance logo no início e depois praticamente nada. Então, assim, o Corinthians está se firmando. O Corinthians está se firmando, faz um jogo muito bom fora de casa e faz um jogo muito bom dentro de casa, onde a Ana estava lembrando, onde o Corinthians está se atrapalhando, né? Que é raríssimo, né, se atrapalhar. E tem uma coisa, Kelly, que é só para finalizar na minha parte, quando você tem esses 30 dias, tem treinador que aproveita, tem treinador que fica desesperado, porque o que eu vou fazer com 30 dias agora para trabalhar? E agora eu vou ter que melhorar esse time? Eu vou ter que melhorar. Eu não tenho mais desculpa que eu não tenho mais tempo. Tem isso também. Mas o Diniz gostou e aproveitou muito. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho dos números do Corinthians como mandante, já que a gente tocou nesse assunto por aqui, jogando no seu campo, jogando nos seus domínios. Como vai a equipe, então? É o 8º melhor mandante do Brasileirão, não tá lá muito em cima. É isso, são 17 pontos conquistados em 10 jogos, 5 vitórias ao todo, 2 empates e 3 derrotas, o aproveitamento de 56%. 3 derrotas em casa para o Corinthians é quase uma tragédia, né, se a gente pensar historicamente. Vem de 4 vitórias seguidas e 5 jogos de invencibilidade, um pouquinho dos números do Corinthians como mandante neste Campeonato Brasileiro. E eu já vou aproveitar para trazer também alguns números do Corinthians com o Diniz. Olha só, no Brasileirão venceu 5 jogos em 9 partidas, 62% de aproveitamento, conquistou 17 dos 27 pontos possíveis. Na Libertadores classificou como líder do grupo, em 6 jogos foram 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e a gente está falando de 61% de aproveitamento. Na Copa do Brasil, passou pelo Barra de Santa Catarina, na 5ª fase, 1-1 e 1-0. E
ao todo, 17 jogos, tendo 10 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 66% de aproveitamento sob o comando de Fernando Diniz. Só faltou um número aí nessa lista toda, que é 4 transfer ban. Esse a gente até vai falar um pouquinho mais adiante. Agora caiu para 3, né? Mas a gente também vai falar disso. Porque assim, isso também é uma coisa muito Corinthians, né? Um time que está com esse problemaço, né? Exato. Mas o desempenho em campo parece que é um outro assunto, né? Então, é um mundo meio paralelo, digamos assim. É um mundo paralelo. É muito raro isso, geralmente. Porque influencia, normalmente a contaminação influencia. É enorme, exatamente. Né? De alguma forma. Concordo. É isso. Eu quero trazer esse assunto aqui pra gente, tá? Mas eu queria ainda falar um pouquinho de campo. Vamos ver o Fernando Diniz e a avaliação dele depois dessa partida, como ele encarou, como ele viu a sua equipe dentro de campo, especialmente depois vindo aí de um período de trabalho por essa pausa para a Copa do Mundo. A mídia repercute de uma maneira assim, o time treinou 25 dias para jogar e 25 dias são suficientes para você fazer um monte de coisas e não tem nada a ver isso. Nada a ver. Eu acho que assim, a minha grande pré-temporada talvez tenha sido o momento que eu cheguei e aquele monte de jogo junto e a gente conseguiu ir treinando no meio do caminho e fazendo correções pontuais. Porque se a gente reparar agora, a gente praticamente ficou 60 dias sem ter jogo. E a gente ficou praticamente um mês e depois tendo 20 e poucos dias para poder estrear. Os jogadores chegaram, então a gente tinha que dar exame laboratorial, exame físico, gastamos 3 dias com isso. E aí resgatar a melhor forma física dos jogadores, a forma técnica. E a parte tática, a gente começou a trabalhar semana passada. Assim, então, fizemos umas 4, 5 sessões de treinos muito específicos de parte tática. E você não faz mágica com esses dias todos. Não fez mágica com esses dias todos, mas conseguiu trazer pelo menos boas notícias nesse retorno ao Campeonato Brasileiro, com margem para evoluir, acredito eu. O que vocês acham? E só um detalhe em relação à fala dele, porque é o seguinte, Kelly, ele fala assim, pré-temporada talvez o resultado tenha sido quando eu cheguei e tive que organizar a casa com o pneu andando, e realmente foi muito rápido, né? Ele chega, muda ali o ambiente, o time, claro, tinha dificuldades, mas ele conseguiu, mesmo com maratona de jogos, organizar o Corinthians para jogar minimamente melhor do que vinha jogando. E aí, é claro, agora a gente vai ver na sequência da temporada, né? Só um jogo, como diz o Serginho, né? Calma, galera, só um jogo. Mas é a margem que tem, né? Quando você vai provar a sopa, você não prova a panela inteira, você prova uma colher. Essa é a uma colher do futebol do Diniz, do Corinthians, aí para os próximos 6 meses. Mas ele conseguiu, de fato, reorganizar o Corinthians no primeiro momento, logo quando ele chega, e eu acho que isso vale o destaque mesmo. E agora, para essa retomada de temporada aí, e com o futuro que vai ter o Corinthians, né? Porque dependendo de quem sair do time aí, pode dar uma desorganizada na casa. E o alicerce, né? Tem muito treinador que tem muito conteúdo, mas não consegue passar isso pro atleta. Em tão curto espaço, o atleta não absorve aquilo que o treinador tá trabalhando, tá tentando corrigir, mas o Diniz é um cara que sempre demonstrou que disso ele é muito bom, né? Dessa questão de passar o plano tático, a ideia de jogo dele, os atletas absorverem. Agora, o problema é a sequência de como isso vai ser feito até o final da temporada. E tem uma coisa também que o Corinthians volta dessa pausa muito bem fisicamente, porque para executar esse tipo de jogo do Diniz, que é intenso, que é com muita troca de passe, que é com muita aproximação também, os jogadores estão sempre ali, chegando, se aproximando para receber a bola, para trocar passes. Eu acho que também mostrar que a equipe suportou super bem nesse retorno do Campeonato Brasileiro, fisicamente falando, eu acho que é um ponto importante e forte aí dessa retomada do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Queria falar um pouquinho para você sobre esse transfer ban. Então, aproveitando que o Serginho também já tinha tocado nesse assunto, a gente fez uma tela, uma imagem para mostrar para vocês qual é a situação. O Corinthians estava com 4 transfer bans. Primeira notícia, né? Ele pagou, então, uma das multas da FIFA e aí derrubou um desses 4 transfer bans que tinha. Ele ainda tem 3 punições em vigor, ainda precisa resolver essas outras situações, mas uma foi paga. Então, na tela, a gente mostra para vocês quais são essas 4 punições, para ficar claro para todo mundo que nos assiste aqui no Seleção Sport TV. O Charles é uma dívida
pelo jogador que o Corinthians ainda precisa quitar, valor ali de 6 milhões, ele não cumpriu o acordo de pagamento ao Midtjylland da Dinamarca e por isso então sofreu essa punição do Transferban. O José Martínez também há uma dívida ali de 7 milhões e meio, um pouquinho mais, essa dívida é com o Philadelphia Union dos Estados Unidos pela contratação do volante. Tem um atraso ainda na parcela da Câmara Nacional de Resolução de Disputas, um valor em torno de 8 milhões de reais. E a dívida que foi paga, que está sinalizada ali na nossa tela, é justamente a dívida de 1.151.000, pelo não pagamento, descumprimento aí de transações dos jogadores todos. Então, era uma dívida que tinha com a FIFA, e aí essa multa disciplinar foi paga, por isso caiu um Transferban. Mas ainda precisa resolver toda a vida nos outros, né? Esse tipo de punição, ele inviabiliza que o time consiga ter novos jogadores e inscrevê-los em competições. Então, esse é o grande gargalo que o Corinthians vai ter para esse segundo semestre. Para conseguir trazer gente, tudo bem. Vai acontecer. Agora, para conseguir inscrever esses jogadores nas competições, para isso tem que estar com tudo quitado. É interessante esses números que a gente mostrou, porque tem ali mais ou menos uns 20 e poucos milhões, né? Mas o que foi pago foi 1.151. Ou seja, olha, pô, eu tô com 4 contas. Qual que tá mais acessível? Paga essa aqui, que é a mais barata. Como todo brasileiro, né? Paga a primeira, você pode pagar, depois você paga a outra. Exatamente. Se você tem dinheiro para pagar a outra, você tem que pagar. Exatamente. Né? E aí, assim, eu acho que é bom que a gente explique como é que funciona esse negócio, né? Porque esses são os 4 Transferban que chegaram até o final, né? Que já estão resolvidos. Que já tem digamos assim, olha, o selo calote, né? Tem um monte de outras contas que estão rodando por aí, né? Porque o Corinthians não paga, né? Essa é a verdade. Então, o fato é, pagou o Martínez, pagou o Charles, agora acabou. Não acabou, porque tá vindo mais processos. Tem os juros. Então, assim, a possibilidade de aparecerem novos é enorme ainda. Porque... E eu li, Sérgio, eu não sei se a Kelly tem essa informação, que o Charles, o José Martínez e a multa, pagou, tá liberado, mas o atraso na parcela da CNRD ainda tem uma questão, se você pagar ainda pode rolar mais um tempo para ser liberado. Então é diferente dos outros atletas. Eu li isso a respeito disso hoje. Esse 1 milhão e pouco que foi pago é em relação à multa disciplinar da FIFA. Então já é mais ou menos isso. Descumpriu os pagamentos, né, que não foram feitos, ainda tem uma multa. Então é a multa que foi paga. Tem toda a dívida ainda que precisa ser quitada. Agora, se bobear, talvez assim, ter esse Transferban ativo seja a melhor coisa para a instituição Corinthians. Porque é um momento que o dirigente não pode fazer bobagem, né? É um segura-dirigente. Mas ele pode contratar, ele pode fazer a bobagem, ele só não pode se inscrever. Não, mas então, o cara não vai contratar assim? Vai. Só uma coisa nesse momento Serasa Sport TV aqui que eu acho... Momento Serasa. Eu acho importante que daqui pra frente todos os clubes vão ter essa mesma página pra gente mostrar, porque o Corinthians é o único que tem dívida, embora seja o único que esteja pagando Transferban nesse momento. O valor das dívidas são valores acessíveis, se você pensar no universo do futebol, né? Soma aí 23 milhões, né? Você pensa aí numa contratação, tem jogador que custa 40 milhões, né? Enfim, é um valor, em tese, seria acessível para um time que está cheio de dívidas, deixa de ser acessível. Segundo, dívidas por Charles e Martínez, né? Nossa. Assim, isso mostra um pouco que o dirigente vai pagando problemas de outros dirigentes que pensa futebol de uma outra forma e se relaciona com o empresariado do mundo da bola de uma outra forma também. Então, assim, eu acho que o que me pega mais na questão da dívida é por que você fez a dívida. Você faz uma dívida para comprar teu apartamento, comprar um carro, que você tem um filho, você precisa levar esse filho para o colégio, é uma coisa. Agora, você faz uma dívida para solucionar problemas muito pequenos e que às vezes nem são solucionáveis. Resolvido. Isso me pega muito nessa questão de endividamento de clube. Porque você vai falar, tem dívida do estádio, que é uma coisa que vai pegar o Corinthians talvez pela história do Corinthians. Tem dívidas com o Memphis, que é um jogador que resolveu muitas situações para o Corinthians. Você pagar uma dívida com um cara que te ajudou é uma coisa. Isso eu não estou levando na imagem do jogador não, tá, gente? Podia estar qualquer outro jogador ali, mas é como o projeto esportivo do Corinthians se permitiu se perder tanto
no que ele enxergou de positivo no mercado para contratar jogador, a ponto de você ter que pagar uma dívida para talvez assim, para soluções que não solucionaram os problemas do Corinthians. Acho que isso me pega muito. Vamos ver o Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, falando sobre esse assunto do transfer ban e também sobre Memphis Depay. É algo ruim, lógico, ter o transfer ban, mas a gente acredita que isso será resolvido. O presidente está buscando soluções junto com o setor financeiro. A venda de jogador é uma das possíveis soluções, sim, porque temos bons ativos, a janela internacional está em funcionamento, jogadores jovens, e a gente fica naquela dicotomia de querer manter o melhor time possível, mas ter que fazer algum tipo de venda para sanar, né, essa questão do transfer ban. Então, estamos atentos, trabalhando. Não vou estabelecer prazo, isso é uma coisa que é mais tratada pelo setor financeiro e o presidente, e a gente busca ajudar da melhor maneira possível pelo bem do Corinthians. O Corinthians tem o desejo da permanência dele, o Memphis tem o desejo de permanência do Corinthians, o Corinthians está numa linha de responsabilidade financeira, então, caso ele fique, é um novo modelo de contrato, bem diferente do contrato anterior, dentro da realidade que o clube possa atingir. Isso vem sendo discutido, o debate está na mesa, e acredito que possa ser resolvido até domingo, até segunda, alguma coisa nesse sentido. Quando eu digo resolvido, é para o sim ou para o não. Bom, ele já falou sobre esses dois assuntos, então, em uma entrevista só, a gente estava falando do transfer ban e a necessidade do Corinthians de quitar todas as suas dívidas e ainda nesse momento financeiro aqui do Seleção Sport TV, tem a questão de alinhar essa renovação de contrato com o Memphis Depay. Acaba o vínculo no dia 31 de julho agora e a ideia do Corinthians é já poder renovar, justamente porque se acontece de fazer essa renovação depois, é uma nova inscrição de contrato que precisa fazer nas competições. Então, a ideia é que se aproveite desse momento, ainda com o vínculo, né, em vigor, para que a renovação já seja feita. E aí, o Marcelo Paz, ele traz essa informação de que está tentando entender todas as condições financeiras para essa renovação do Memphis Depay. O Serginho falou que seria talvez um bom momento de repente, romper, né, com esse relacionamento. Mas o que a gente vê é que o Corinthians tem a intenção de continuar com o Memphis Depay, e o Memphis Depay, o que tudo indica, fazendo algumas concessões, parece que também quer ficar. O que seria o ideal, vocês acreditam, para o momento? Romper de vez, entender que foi bom enquanto durou o relacionamento, a relação com o Memphis Depay e agora liberá-lo, ou vale a pena esse esforço para continuar com esse jogador? Pelo que eu entendi ontem na transmissão, o repórter, eu não me lembro quem que estava na transmissão, trouxe a informação que o que pega nesse momento é a questão do tempo de contrato, Plácido Bercy. O Corinthians quer 2 anos, o Memphis quer 3, ele já entendeu que vai ter que fazer o contrato num outro valor, embora o valor que ele tenha pedido é mais do que o Corinthians ofereceu, e tem a questão da dívida que ele vai parcelar no restante do contrato se renovar. Eu vou falar de 2 coisas. Primeiro, da parte financeira, que eu acho que é um pouco da frieza de você analisar um momento que o Corinthians vive de dificuldade financeira. Não sei a que ponto que vai solucionar o problema de dívida do Corinthians não renovar com o Memphis, mas vai impedir o Corinthians de acumular mais dívidas. Eu acho que esse é um ponto que você tem que avaliar e eu acho que essa é a frieza que se olha para um jogador que contribuiu muito, né, na época Copa do Brasil, na luta contra o rebaixamento, tem números muito importantes. E tem uma outra coisa, que aí é o meu segundo ponto da análise em relação à renovação do Memphis. A permanência dele no Corinthians é uma injeção de ânimo para um torcedor que vem de alguns anos sofrendo muito, com muitas dificuldades, time lutando para não cair, vendo o principal rival chegando em decisões ano sim, ano também, o Corinthians, de certa forma, lutando com protagonismo ali numa segunda prateleira, foi campeão da Copa do Brasil, mas a renovação do Memphis, ela passa muito também pela autoestima do corintiano. Você perder um jogador que faz com que você olhe para os outros rivais, para os outros times e fale assim, no Corinthians também tem um cara maneiro, no Corinthians também tem um jogador especial. E eu acho que isso é muito difícil de você reavaliar quando você vai fazer a renovação. Porque pesa o populismo de você não renovar com o Memphis, é você também mexer no populismo da diretoria. Você foi o presidente que não renovou com o Memphis. E, ao mesmo tempo, você tem a dificuldade de fazer o torcedor entender que o time não tem o dinheiro para pagar, não quer se endividar mais, mas você vai ter que mexer na autoestima desse torcedor que vem de anos sofrendo com isso. Então, assim, é difícil a decisão. Eu acho que a renovação, embora
tenha questões financeiras, ela tem que acontecer, porque eu acho que o torcedor, ele olha e fala assim, cara, alguma coisa precisa acontecer para esse time continuar nessa prateleira intermediária. Só que tem essa questão financeira. E o time tem que solucionar, porque, né, o passado está aí, as dívidas estão crescendo ano após ano, mas mexer na renovação do Memphis é você abalar a autoestima do torcedor, e isso é muito difícil de dimensionar. O Serginho discorda? Discordo, porque eu acho o seguinte, quais são os dirigentes que a gente mais admira, né? Eu nenhum. Não, vamos lá. Vamos lá. Não, desculpe. A pergunta foi mal formulada. Quais são a gestão dos clubes que a gente mais admira? Palmeiras e Flamengo. Os dois disseram não. Acho que em algum momento você vai dizer, tá bom, então vai mais um pouco. Então vai mais um pouco. Você tem 18 clubes do Campeonato Brasileiro que estão no... Então vai mais um pouco. E 2, em algum momento, disseram não dá para ir mais longe. A gente vai estabelecer uma barreira, vai durar não sei quantos anos. O Palmeiras diferente do Flamengo, né? O Palmeiras custou com um aporte bem diferente, assim. Gastou muito também. Gastou, né? Mas tinha de onde gastar. Empréstimo do Paulo Nobre, enfim, a gente sabe disso. Agora, o Memphis não é autossustentável. Vamos parar com essa história, né? Não, porque o Memphis vende camisa, o Memphis enche estádio. Não, quem enche estádio é o Corinthians. Nenhum jogador enche estádio no Corinthians. Né? Não, mas ajuda, vai. Ajuda. A Neoquímica Arena tá cheia anunciando também com ou sem Memphis. Não, e assim, com o time em alto ou em baixa, né? Tá sempre cheia. E aí, assim, você já fez uma dívida absurda. Você fala em 40 milhões. Né? 40 milhões. Né? Você vai deixar ela crescer? E dívida tem juros, né? Então, acho que, assim, de alguma forma, o Corinthians precisa dar um basta, né, em aumento de dívida. Onde é que a gente pode fazer? Tem uma dívida que cresce exponencialmente, que é a linha lá do Excel, Memphis. Essa cresce exponencialmente. As outras também seguem crescendo. Ô, Serginho, e que contrato mal amarrado que fizeram ele inicialmente, né? Que contrato horroroso, assim, onde o contrato que só foi bom para ele. Tanto que ele tá querendo ficar. Um contrato que só foi bom pra ele. Você dá 3 anos de contrato, 3 anos de contrato. Provavelmente os 40% a menos que estão querendo renovar com ele, seria aquilo que ele realmente faria, né, num contrato normal. Eu só tenho uma questão, eu tô no meio termo dos dois, assim, porque eu tô com a Ana, assim, nessa questão de ter um jogador com a força que tem o Memphis, né, com uma torcida que tem o Corinthians, mas concordo plenamente com o Serginho, você tem que ter dinheiro para fazer essa contratação. E aí a gente tem que pensar outra coisa, esportivamente. O Memphis, há 2 anos para cá, ele vem tentando jogar muitas partidas por causa da Copa do Mundo. Esse ano aqui agora não tem. Pouco. Agora, esses 2 anos, não vai ter Copa no mundo à frente. E aí, como é que ele vai reagir a essas questões de jogar mesmo, de estar à disposição do clube? Aí é uma parada que a direção tem que se pensar. A ver, estamos no dia 24 de julho, temos ainda até o dia 31 para ver se essa renovação vai acontecer dentro desse período ou não. O Corinthians trabalha, conversa com o Memphis, todas as pontas estão sendo bem amarradas para ver se é possível e é sustentável que essa renovação aconteça.